Você pode abrir comigo em Lucas capítulo de número 12, o versículo de número 35. Por que essa mensagem vai ser diferente da mensagem da manhã? Irmãos, mas eu não sei exatamente porquê, mas o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre a vinda de Jesus e a iminência da sua volta. E desde ontem, quando eu estava orando, hoje à tarde também, num período de oração, algo muito forte da parte do Senhor me levou a esse texto, que quem tem um pouco mais de tempo de casa sabe que eu já ministrei, mas daqui desse texto nós vamos receber uma palavra do Senhor para os próximos dias, cuja palavra o Espírito Santo quer nutrir no nosso coração. Quantos crê nessa noite que o Senhor tem uma palavra para você? Amém? Você crê nisso? Nós vamos ler do capítulo de número 12, versículo 35. O texto bíblico diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo passam a abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os farás assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier a segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Versículo de número 39 diz: sabei porém isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados. Preste bem atenção nesse versículo 40. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Você vai deixar sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a exposição do texto. Peça ao Espírito Santo para abrir o seu coração. A terra árida do nosso coração precisa das águas de Deus, e nós podemos orar nesse momento, pedindo essas águas que vêm do trono de Deus. Senhor, nós oramos no teu santo nome, e pedimos, Espírito Santo do Deus vivo, Espírito do Deus vivo que opera no coração humano, opera no nosso coração, nos liga, nos conecta à tua verdade nesta noite, e que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, o Senhor vem agora entrar, ó Deus, nesse coração e profundamente trazer uma revelação que venha trazer vida, que venha dar muito fruto na vida do teu povo, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. O título do nosso sermão será a iminente volta de Cristo. Iminente é diferente de eminente. Eminente é algo que é grandioso ou que tem uma evidência. Iminente, com I, significa algo que está prestes a acontecer ou pode acontecer a qualquer momento. Me antecipo dizendo, se alguém perguntar: pastor, você crê que a volta de Jesus é iminente, pode acontecer exatamente agora? Eu digo a vocês que sim, eu creio, porque a Escritura nos ensina isso. Porém, por outro lado, a Escritura não traz essa eminência de maneira ignorante. Ela nos aponta o que aconteceria, o que deve acontecer. Nós estamos em um momento da vida, da história humana, onde existe muitas coisas iminentes, onde muitas coisas podem acontecer. Para você que estuda o campo financeiro, o campo econômico, você vai ver que no campo econômico existe uma iminência de uma crise mundial. Para aqueles que estão a observar o campo político, existe dentro do campo político uma iminência
de polarização e dessa polarização se tornar amanhã uma guerra civil. Então nós estamos em iminência de várias áreas. Nós estamos na iminência da educação se tornar mais obsoleta do que ela já está. O mundo está vivendo vários tipos de iminência. E esses dias eu estava vendo um desses Instagram que é próprio para fazer aquela ideia da conspiração, do mundo conspiracionista, e alguém dizia: você tem que estocar alimentos. Alguém já viu isso já? Você tem que estocar alimentos, você tem que ter um rádio de pilha, você tem que ter algumas velas em casa, você tem que ter dinheiro em espécie. Alguém deve estar fazendo isso, né? Você tem que ter dinheiro em espécie. Aí pensou, vai se o pastor fala, tem que fazer isso mesmo, irmãos. Aí você fala, estou dentro então. Você tem que ter dinheiro em espécie, e essa pessoa diz ainda, para o final do vídeo fala, arrasta para cima que eu vou te ensinar a você um kit de sobrevivência. Olha só, por quê? Há uma iminência não somente da volta do Senhor, mas de uma catástrofe natural. Nós temos iminência para todo lado, iminência de uma catástrofe natural, e nós vemos isso em filmes, como aquele filme último da Julia Roberts, aonde ela vai retratar para nós a queda da internet, e a queda da internet causa um caos, a ponto de que eles nem conseguem provar que eles são os verdadeiros locadores do imóvel. Quantos assistiram esse filme da Julia Roberts? Eu esqueci o título do filme, Até o Amanhã, né? O Mundo Depois de Nós, alguma coisa assim, ou O Mundo Amanhã. E nesse filme retrata a queda da internet. Irmãos, a queda aconteceu recentemente do WhatsApp, pessoas estavam fazendo igual o Didi, abrindo a boca para se suicidar. A iminência de haver um apagão, nós estamos vendo vídeos e mais vídeos de pessoas dizendo assim, haverá um apagão, em abril de 2026 haverá um apagão. Eu vi um vídeo essa semana, é o mais recente até agora, haverá um apagão, e nesse apagão durará 3 dias, a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sim que o sol escurecerá, isso a Bíblia fala, a Bíblia fala sim de catástrofes naturais, sim ela fala, a Bíblia fala de colapso financeiro, sim a Bíblia fala de colapso financeiro, a Bíblia fala de guerras, e de que a paz será roubada, sim a Bíblia diz, quando houver alguém dizendo que agora há paz e segurança, a Bíblia diz, aí haverá repentina destruição. Então nós temos a iminência de muitas coisas, irmãos, nós temos em todas as áreas, nós temos a iminência das profissões acabarem, as profissões tão clássicas da vida humana, estão por acabar, tradicionais estão por acabar, então estamos em iminência de muitas coisas. Porém o texto que nós estamos lendo aqui, Jesus apresenta aos seus discípulos uma única eminência a se dar atenção. Pastor, então eu não devo dar atenção para a eminência de um colapso financeiro? Não, antes da eminência da volta de Cristo. A eminência da volta de Cristo, ou a volta de Cristo poder acontecer a qualquer momento, deve ser a única pauta da nossa preocupação ou envolvimento, e por que não dizer, dentro desse texto, preparo. Devo me preparar financeiramente? Não antes da volta de Cristo. Devo me preparar para mudar de profissão, caso a minha profissão se torne obsoleta? Não antes da volta de Cristo. Devo me preparar para as questões educacionais? Não antes da volta de Cristo. Feita essa introdução, nós olhamos para o texto, no versículo de número 35, e olha o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Ele disse, após fazer uma exposição sobre a confiança em Deus, sobre uma vida confiada em Deus, ele diz assim, estejam, ele está dizendo, são dias coletivos. Vou repetir, são dias coletivos. Ele não disse aos discípulos, esteja, ele disse, estejam, ou seja,
Haverá necessidade de que você tenha amigos espirituais. Haverá necessidade de que você tenha companhias espirituais. Estejam, no plural, estejam cingidos os vossos lombos, acesas as vossas candeias. Aí aqui quando a gente lê isso, a gente pensa, como que eu vou entender isso? Porque cingidos os lombos, o que isso significa? Jesus estava se referindo à túnica que um judeu usa. A túnica, se você observar atentamente, ela não é possível fazer uma maratona com ela. Nem é possível fazer, Rafa, 1 quilômetro com uma túnica, sem que ela te atrapalhe na corrida. E quando Jesus disse assim, esteja cingido os vossos lombos, Ele está dizendo, você pega a túnica e traz ela para cima, amarra ela para cima, porque você vai precisar correr, porque você vai precisar andar, você vai precisar se movimentar. Então quando Jesus estava dizendo, se Ele pode dizer na nossa língua ocidental, no nosso brasileirado, Ele vai dizer, coloca um short e um tênis. Ele vai dizer isso. Cingido os vossos lombos coloque um short e um tênis e se prepara para se movimentar. Para quem vai fazer a esteira, alguém já fez aqui esteira já? O exame da esteira? Se você consegue fazer o exame da esteira de calça, eu ainda não sei, porque eu vou fazer daqui 2 semanas. A atendente disse, você tem que vir de short e tênis. Jesus está dizendo, para os dias que estão por vir, você vai precisar cingir os seus lombos. Não dá para ficar usando uma calça apertada para esses dias, que vai impedir você de caminhar. Ele está dizendo ainda, estejam acesas as vossas candeias. As candeias aqui vai falar exatamente de lâmpada. É aquela lâmpada portátil, alimentada com azeite. Ele vai dizer, estejam acesas as candeias, porque por onde você vai andar, haverá escuridão. Você precisa de candeia acesa para navegar na internet. Você precisa de candeia acesa para frequentar alguns ambientes. Você precisa de candeia acesa, agora pasmem, para estar numa igreja. Dias de trevas, dias trabalhosos, dias aonde precisa de candeia acesa. E o que é candeia acesa então? Candeia acesa, toda vez que a Bíblia vai falar de envolvimento de azeite e fogo, a Bíblia está se referindo ao Espírito Santo. A Bíblia está dizendo, você vai precisar ter uma comunhão com o Espírito Santo, a ponto que de fato você tenha iluminação diante dos seus olhos. Mas ninguém tem comunhão com o Espírito Santo sem ler a Bíblia. Então quando ele está dizendo, estejam as vossas candeias acesas, ele estava dizendo, estejam as vossas vidas envolvidas com o Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo e a palavra é o único escape, a única oportunidade, a única verdade de nós fugirmos do engano. Porque deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, sabe quem tem possibilidade de ser enganado aqui entre nós? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, todos nós estamos sujeitos a sermos enganados, inclusive os pastores e líderes. Mas como nós não seremos enganados? Se nós debruçarmos numa santa comunhão com o Espírito Santo e com a sua palavra. Então Jesus começa uma introdução para os dias que está por vir, dessa maneira, estejam os vossos lombos cingidos, ou seja, estejam com o seu espírito, a sua alma, pronto para se movimentar para as coisas de Deus. Em algumas traduções, como da NVI, vai dizer, estejam prontos a servir. Esse cingir dos lombos, ele vai dizer, esteja pronto a servir, porque são dias que as pessoas estão mais envolvidas com o seu ego e menos envolvidas com o serviço, e Jesus disse, isso vai te tirar fora. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e hoje ela é pastora, ela ensinava e discipulava a minha mãe, e quando ela leu o texto de Apocalipse, que diz assim, ficarão de fora, aquilo me estremeceu por dentro. Eu falei assim, ficarão de fora de onde? Eu novo convertido totalmente, ela disse, da Nova Jerusalém. Eu falei, e se ficarão de fora da Nova Jerusalém, vão para onde? De um lago de fogo. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu faço para ficar dentro?
E aquilo foi a minha descoberta da minha conversão. Mas aquela palavra, ficarão de fora, bateu na ponta da minha alma, irmãos, e me dobrou a Cristo, que eu falei, eu não posso ficar de fora. Jesus está falando de uma volta iminente, aí ele dá um exemplo. Ele disse assim, eu vou dizer de que maneira vocês vão estar diante da iminente volta minha. Ele vai dizer, sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. O interessante é que ele diz, não espera o momento do Senhor chegar, mas o seu Senhor. O que isso significa? Nós não estamos esperando o retorno de Jesus, mas estamos esperando Jesus. Porque o retorno de Jesus traz consigo muitas coisas. O retorno de Jesus traz juízo. O retorno de Jesus traz as tratativas de Deus com os ímpios, com os pecadores. O retorno de Jesus traz a consumação final de todas as coisas. Mas nós não estamos esperando somente, ou principalmente, o retorno do Senhor, mas da pessoa dele nós estamos aguardando. Por isso que ele disse, sejam vós semelhantes àqueles que esperam o seu Senhor, quando vier das bodas, quando vier das bodas, e quando vier e bater, logo possa abrir. Ele está dizendo, pensa comigo, os servos que estão na casa de um senhor, guardando a casa, enquanto esse senhor foi num casamento. Talvez a gente diga assim, mas o casamento a gente sabe. Ontem nós fizemos aqui o casamento do Michael, começou às 9h30, 10 horas, e terminou por volta das 11h30, a gente sabe até que hora os casamentos duram. Mas o casamento judaico dura 7 dias, irmão, você imagina, dá para ter 4 acho que no mês só, né? 7 dias de festa. Você imagina os convidados ter que pedir, você quer um atestado para um casamento? Eu quero um atestado para um casamento. Acabaram-se atestados aí para saúde, só falar que vai num casamento, que é um atestado. 7 dias de casamento, só que esses 7 dias poderia terminar no 4º dia, como por exemplo, o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus, se ele não estivesse lá, o casamento tinha acabado, porque o vinho acabou. Mas Jesus estava lá, o casamento chegou a durar os 7 dias. Os historiadores dizem que o vinho acaba aproximadamente no 4º dia. Não sei se é verdade, mas penso que poderia ser dentro desse período dos 7 dias. Mas o que acontecia? Os servos ficavam na casa, aguardando o Senhor chegar desse casamento que não tinha hora para chegar. E Jesus vai dizer, assim será a minha vinda. Vocês vão estar aguardando na casa, enquanto eu vou estar voltando das bodas. Ele está fazendo a referência a um casamento que ocorrerá, e ele vai dizer, e vocês estarão aguardando, e isso será algo de súbito. Agora interessante, é que ele vai dizer que esse Senhor quando retornar, não diz que ele vai chegar e abrir a porta. Vamos para o texto. Eu vou pedir, Rafa, que toda vez nós projetamos o texto aqui, para a gente poder, por favor irmãos, a água por favor, acho que ficaram tão empolgados com a palavra, né, me esqueceram deu sede agora, eu também lembrei agora, tá, lembrei agora. O texto diz assim, 36, diz assim, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier bater, logo possa abrir-lhe. Olha que interessante, alguém já bateu na porta da tua casa? Não vale vocês que têm interfone, e vocês não ouviram? Alguém já aconteceu isso já? Só que você vai concordar comigo que você não ouviu, por quê? Porque o louvor estava alto lá, né? Louvor, né? Estava limpando a casa no louvor, ou as mães, a criança gritando, não ouvi. Quantas vezes aconteceu lá em casa, de as encomendas não serem ouvidas, até que não tínhamos interfone. Hoje o interfone toca, todo mundo vai correndo para poder pegar o interfone, o primeiro que pega, atende. Até o João, irmãos, até o João está entrando nessa corrida para atender o interfone. Mas quando nós estamos envolvidos com a casa, alguém vai bater, ou até mesmo para quem tem o interfone, vai tocar, você não vai ouvir. Obrigado, Silvana. Que é isso. Glória a Deus. E você não vai ouvir.
Jesus está fazendo exatamente esse exemplo. Ele vai dizer o seguinte: a porta que eu estarei batendo, qual é? Porque a Escritura se explica, amém? Você crê que a Escritura se explica? A Bíblia se explica. Se a Bíblia se explica, qual é a porta que a Bíblia está se referindo à vida humana? Provérbios capítulo de número 4, versículo 23. Coloca aí, Rafa, por favor. Provérbios capítulo de número 4, versículo 23, vai dizer: qual é a porta da nossa vida? Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em uma outra tradução, dele procede as saídas. Então, o coração é a porta da vida do homem. E o texto está dizendo que Deus baterá, o Senhor Jesus baterá na porta, assim como em Apocalipse ele está dizendo que baterá na porta. Só que o que acontece? Só não ouve a batida da porta quem está muito ocupado. Quem está muito ocupado, ou quem está envolvido com muito barulho. Então, o que o Senhor Jesus está falando sobre a sua vinda iminente? Ele está dizendo para nós o seguinte: Ele está dizendo, você vai precisar baixar o volume das vozes à sua volta. Se você não baixar o volume das vozes à sua volta, inclusive da sua, você não ouvirá eu batendo na porta do seu coração. Mas se você estiver preparado, entendendo que a minha vinda é iminente, que a minha vinda pode acontecer a qualquer momento, a porta do seu coração está preparada para ouvir o Senhor bater. Aí alguém pergunta: saberemos, vamos saber? Será que vamos saber quando Jesus estiver se aproximando da sua vinda? Por que não? Por que não? Ele virá como ladrão para aqueles que não o aguardam, mas ele virá como glorioso Salvador, como glorioso noivo, como glorioso esposo para aqueles que o aguardam. Glória a Deus. Quando você está aguardando alguém em casa, você fica atento ao toque do interfone ou ao bater da porta. Quando você está aguardando uma carona, você fica observando os carros, um por um, de acordo com aquele carro que você sabe que é do amigo ou da família. Cristo está falando a um povo que precisa entender que a sua volta é iminente, e o coração precisa estar pronto a qualquer hora. E sabe o que isso vai implicar? Isso vai implicar que você vai começar a trabalhar de maneira diferente, porque você vai pensar: Cristo pode voltar a qualquer momento. Essa eminência saiu da nossa fé, e eu não sei porquê. Essa eminência saiu do nosso pensamento como cristão, e eu não sei porquê, irmãos, porque Jesus vai dizer, olha no versículo 37, ele vai dizer que a felicidade sobre a vinda de Jesus está naqueles que estão vigiando. Olha aqui, o texto está dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados é mais do que feliz, bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando, achar preparados, achar observando. Só que interessante, a Bíblia não manda você observar a vinda de Jesus vendo TV, vendo Netflix. Não tenho nenhum problema com Netflix, ok, irmãos? Inclusive eu vejo. Afinal, qual série que vocês estão vendo aí que é mais legal do momento? Estou brincando, não? Estou brincando. Mas não há na TV, não há nos noticiários a pauta ou o norte para a vinda de Jesus. Aonde está? Na minha comunhão com Deus. Algumas pessoas ficam assim: pastor, você viu o que aconteceu no país tal, você viu as guerras, você viu a fome, você viu tudo isso, beleza, isso é bíblico, vai acontecer. Mas essa não é a maneira de vigiarmos. A maneira de vigiarmos é esperarmos pelo Senhor. A economia do jeito que está, não, irmãos, porque a economia pode estar boa ou ruim, as coisas podem estar boas ou ruins, Jesus voltará de maneira eminente. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E o texto diz que bem-aventurado aqueles servos que achar vigiando, porque os que achar vigiando não serão tomados de surpresa. E olha que interessante, olha que coisa bela da parte do Senhor para nós. O texto diz que esses servos que achar vigiando, em verdade vos digo, que se cingirá, aqui se cingirá é o próprio Senhor.
Isso está fazendo referência a bodas do Cordeiro. O Senhor naquele dia, Ele vai se cingir, ou seja, Ele vai se vestir como alguém que vai servir a uma mesa. O texto diz, e os fará assentar, após a sua vinda gloriosa, nos fará assentar, chegando-se os servirá. É uma promessa de Deus, porque enquanto você está servindo aqui na terra, enquanto você está gastando sua vida em serviço à obra de Deus, em serviço a Deus, em serviço à edificação da sua casa, porque mulher, enquanto você está servindo lá na sua casa, é obra de Deus. Amém, mulheres? É obra de Deus quando você está educando seus filhos, é obra de Deus quando você está, homem, edificando a sua casa, tudo isso é obra de Deus. Nós pastores estamos engajados na obra de Deus, mas a minha obra de Deus principal, todos sabem, é minha família. O primeiro ministério é a família. Então, tudo isso haverá uma recompensa da parte do Senhor. O texto diz que Ele nos servirá. Coloque uma coisa no seu coração, nunca mais se esqueça. Não vamos conseguir deixar Deus devendo nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Tudo que diz respeito à sua obra, Ele recompensará. Ah, mas eu tenho que ter um interesse em fazer a obra de Deus. Por que não? Por que não? Por que não? Porque não deveríamos ter o coração envolvido com as coisas de Deus, sabendo que não somente estaríamos o agradando, mas estaríamos projetando lá na frente uma grande recompensa. É isso que eu não entendo dos crentes. Os crentes que são difíceis de servir na obra de Deus, que têm dificuldade com as escalas para o serviço, não conseguem entender que futuramente, inclusive nessa vida, Jesus disse aos discípulos, eles seriam recompensados. Alguém tem ouvidos aí para ouvir? Amém? É uma canseira, é a geração da canseira, a geração da preguiça. Ah, pastor, não dá. Meu domingo é santo mesmo. Se é santo, é para o Senhor. E aí nós olhamos para a Escritura e vemos um Deus que vai nos servir, porque nós servimos aqui. Essa é a bondade do nosso Senhor, essa é a graça do nosso Senhor. Um Deus que já nos serviu já com a sua vida, com a sua morte, com a sua obra redentora em nós, ainda nos servirá. Como o salmista diz, quem sou eu, Senhor, para que de mim se lembre? Quem sou eu? Fizeste-me um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra me coroaste. Quem sou eu? Fazendo referência sim ao Messias, mas quem somos nós, para que Deus possa ter pensado em nos recompensar, se nós dessemos um copo de água fria para alguém? Ele disse isso, Ele disse que se nós dermos um copo, aí Silvana, sua recompensa já está reservada no céu, louvado seja Deus. Mas Jesus disse, se der um copo de água fria a alguém, de maneira nenhuma perderá o galardão. Só tem uma forma de perder o galardão: quando alguém já te recompensa aqui na terra por aquilo que você fez para Deus, aí você perde. Fora isso, Deus é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam, mas daqueles que o servem. O texto ainda continua irmãos, olha só. O texto no versículo 35, 38 diz assim: e se vier na segunda vigília, a noite em Israel é dividida por vigílias, pelo menos 4. E nós temos aqui a segunda vigília é das 21 horas, 9 horas da noite, até 2 horas da manhã. E o texto está dizendo, e se o Senhor chegar entre 21 horas e 2 horas da manhã, você vai estar pronto? É isso que Jesus estava falando para os discípulos. E aí ele volta aos discípulos e diz assim, mas e se ele vier na terceira vigília? A terceira vigília, só corrigindo, a segunda vigília é da 21 à meia-noite, e a terceira vigília é da meia-noite às 3. Então, e se ele vier das 9 horas à meia-noite? Mas e se ele vier da meia-noite às 3? Você vai estar pronto? Você vai estar preparado? Você vai ouvir ele bater na porta? Você vai estar pronto o suficiente para responder?
Lembrando que esse bater na porta também é uma ação profética que acontecerá em dias que antecederão a vinda do Salvador. Assim como está em exemplo em Mateus 25, que vai falar das virgens, vai falar assim que todas adormeceram. Todos nós vamos dormir, irmãos. A possibilidade de que a grande maioria de nós estamos dormindo espiritualmente, no que é plenitude de vida cristã, é quase que 100%. Todos nós em algum momento vamos dormir espiritualmente, porque na parábola das virgens, das 10 virgens, o texto diz que não foram 5 que dormiram e 5 que ficaram acordadas. O texto diz que as 10 dormiram. E quando elas acordaram? Quando alguém gritou: eis aí o noivo. E quem é esse que grita? Quem é o único que está acordado? Quem que não dorme? O Espírito Santo. Então haverá o que antecederá a vinda de Jesus, que será iminente. Eu volto a dizer, essa é a minha mensagem nessa noite. A volta iminente de Cristo, um grito do Espírito Santo, que para mim, biblicamente, já está acontecendo no coração dos servos de Deus. Já está acontecendo um grito: eis aí o noivo, no coração dos servos de Deus. Nós não temos muito tempo. Se não sabemos quanto tempo nós temos, temos pouco. O texto bíblico vai dizer assim: se vier na segunda ou na terceira, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, é iminente, mas não é dogmático, ou seja, não é determinado. Você não consegue marcar no calendário, é aqui, não. Ele dá um espaço. E eu queria que você abrisse pelo menos alguns textos bíblicos que eu não vou conseguir parar para que você veja. Hoje eu estou mais ensinando, então eu preciso ser rápido nos textos. Rafa, vai projetando, eu vou lendo e nós vamos indo. Romanos 8, 24. Romanos 8, 24 é um texto que vai falar da iminência da volta do Senhor. O texto diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? O texto está dizendo que se em esperança nós fomos salvos, em esperança nós aguardando a vinda do Salvador. E ainda em 1 Coríntios 1, 7, vai dizer ainda para nós sobre a volta, a iminência de Cristo. 1 Coríntios 1, 7 vai dizer, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Volto a dizer, se o texto está dizendo esperando a manifestação, o texto está dizendo apenas isso é o que nós devemos aguardar, a manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Se estamos esperando, é iminente. Se é iminente, devemos nos preparar a qualquer momento. O texto ainda diz em Filipenses 3, 20 e 21, sobre a iminência da volta do Senhor. O texto diz assim, mas a nossa cidade está no céu, de onde também, podemos dizer juntos, esperamos o Salvador. Então, a nossa cidade está no céu, e nós estamos esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então há uma espera. Se há uma espera, há uma eminência, e se há uma eminência, há uma necessidade de preparo. O texto ainda de Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 8, vai falar da eminência do Senhor. O texto diz, sede vós também pacientes. Sede vós pacientes. Fortalecei os vossos corações, ou seja, o coração esteja fortalecido, porque a hora que o Senhor bater, você venha ouvir, porque já a vinda do Senhor está próxima. Não é dogmática, o texto não diz, a vinda do Senhor acontecerá tal, se não há evidência dogmática, se não há uma determinação, há eminência. Se há eminência, necessidade de preparo. Jesus vai dar um outro exemplo, aqui no versículo 39, ele vai dizer, sabei porém isto, que se o pai de família soubesse a hora que haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Todos nós que passamos pela triste situação
de alguém entrar em casa e nos roubar. Nos furtar. Perdoe os advogados aí. Furta é diferente de roubo, né? Estão esperto. Todos nós que passamos pela triste experiência de um furto, em nenhum momento estávamos preparados, a ponto de dizer assim: é hoje que o ladrão vem. Deixa ele entrar aqui que eu já vou usar o meu taco de beisebol. Taco de beisebol é coisa de filme americano, né, irmãos? Mas você sabe que é um sonho ter um taco de beisebol em casa, meu amor. Fiquei pensando esses dias isso. Só um taco de beisebol em casa vai dar para dar problema. Melhor não, né, Oswaldo? Mas se nós ficássemos preparados para um ladrão entrar, ele vai dizer: o pai de família fica preparado? Sabei, porém, isso, que se o pai de família soubesse, se ele soubesse a hora, ele vigiaria, e não deixaria minar a sua casa, não deixaria roubar a sua casa. Mas ele não sabe. Se ele não sabe, mas se há a possibilidade, então o que eu faço? Eu vou estar sempre pronto. O que eu estou dizendo nessa noite, eu estou dizendo paulatinamente, bem gradativamente, bem devagar, para que você possa entender que talvez a sua vida até agora, até nas últimas horas, esteja sendo vivida como se Jesus nunca fosse voltar. Você consegue pensar no que eu estou dizendo? Os seus planos, os seus projetos, a sua vida familiar, a sua vida de oração, a sua vida bíblica, a sua vida com Deus. E o texto está dizendo: portanto estáis vós também preparados. Você pode vir aqui. Podemos repetir juntos? Portanto, estáis vós também preparados. Alguém aqui acha que o preparo é difícil ou é fácil? Difícil? É difícil se preparar, é difícil se preparar para uma faculdade, é difícil se preparar para uma oportunidade em um concurso, em uma vaga de um concurso, é difícil se preparar para se casar, é difícil se preparar para poder adquirir um imóvel. Mas deixa eu dizer uma coisa: a Bíblia diz para você e eu nos prepararmos. E quando ela diz para você e eu nos prepararmos, tudo que a Escritura diz, tudo que a Bíblia nos diz, ela não está dizendo para nós sem providência. Eu já disse isso e eu vou repetir: tudo aquilo que Deus te manda, tudo aquilo que Deus diz para você faça, tudo aquilo que Deus diz vai, Ele não diz sem providência. A Bíblia vai contar a história de Abraão. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus a sacrificar o seu único filho. O texto bíblico diz assim, que ele, ao juntar tudo, ao juntar o cutelo, o fogo e a lenha, juntou os seus servos e chamou Isaque, e no meio do caminho Isaque pergunta para ele, diz assim: pai, aonde está o sacrifício? Se Deus mandou, Ele é o provedor. E o que Abraão disse para Isaque? Ele disse assim: meu filho, Deus proverá para si. Olha que interessante, não para mim, mas Deus proverá para si. Ele está dizendo: se Deus pediu, Isaque, Ele vai prover. Você conhece nessa noite o que Deus te pediu? Você conhece nessa noite o que a Escritura diz que Deus te pede? A boa notícia que eu tenho para te dar é que Deus proverá para si. Não é para mim, é para si. Quando o Senhor fala para nós o que Ele quer de nós, Ele está dizendo: o que eu quero de você, o que eu espero de você, o que eu peço para você, é para mim, e eu já me provi. O povo achou que era eles que queriam um rei, nos dias de Samuel. O texto diz que Samuel fica entristecido, o Senhor também fica entristecido, que o povo queria um rei, e o povo pede um rei, até que Deus rejeita a Saul, e diz para Samuel: Samuel, por que você está ainda perturbado, ainda inquieto, tendo dó de quem eu já rejeitei?
Em outro momento vamos falar por que Deus rejeitou. Deus não rejeita pessoas, Deus rejeita homens que Ele chama e esses homens maculam o chamado. Isso Deus rejeita. Nós vemos isso em Saul. Mas quando Deus vai dizer para ele assim, agora eu quero um rei, e ele disse assim, ele não diz que ele preparou um rei para o povo. O texto diz que ele disse assim, eu me provi, é para mim um rei. Quantos estão entendendo nesta noite? Nada do que Deus está colocando no seu coração que venha dele não ficará sem providência divina. Alguém pode dizer amém nessa noite? Tudo que Deus direcionar, tudo que Deus dizer, tudo que o Espírito Santo nos disser, haverá providência divina para isso. E o texto diz que naquele dia, quando Isaac já estava deitado, Abraão já tinha tomado o cutelo, rasgaria as costas de Isaac. O texto diz, ele deu os passos para o sacrifício, e o anjo disse para ele, Abraão, Abraão, não faça isso com o menino, eu já sei que você teme a Deus. O anjo precisou gritar 2 vezes, porque Abraão estava determinado a obedecer a Deus. Crentes que estão determinados a obedecer a Deus, ninguém pode fazê-los parar. Somente uma segunda ordem de Deus poderá parar esses homens e mulheres. E eu pergunto, esses homens e mulheres estão aqui esta noite? Esses homens e mulheres estão aqui esta noite? Se você obedecer a Deus, haverá providência. Se não obedecer a Deus, não há providência. Mas se obedecer ao Senhor, se a obediência for a pauta da tua vida, se a obediência foi a pauta do teu coração, a providência divina para o preparo, para caminhar na vontade de Deus, nunca lhe faltará. Ou nós estamos mentindo, ou a Bíblia é mentirosa, ou a palavra de Deus não é verdadeira. Deus provê para si. Se os filhos são herança do Senhor, será que nós temos alguma coisa? Será que Deus não proveu tudo para si? E a gente começa a afunilar as coisas. A minha vida pertence ao Senhor. Alguém aqui mais, a sua vida pertence ao Senhor? A minha vida pertence ao Senhor. E se pertence ao Senhor, então o Senhor é o provedor. Se Ele quer que eu viva para a glória dEle, se Ele quer que eu me preparo para a sua vinda, Ele é o provedor, Ele continuará sendo o provedor, Ele continuará sendo o patrocinador, o responsável. Mas sabe de uma coisa? Se tiver alguma coisa em desobediência, em erro, Ele vai também ajustar. Porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele investe. O que Deus investiu em nós foi o perdão. O que Deus investiu em nós foi a sua graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu termino com isso. O texto vai dizer para nós: estáis vós também preparados. Então essa noite é uma noite de Deus garantir no teu coração e na tua alma que o preparo começa em Deus. O preparo começa em Deus. Se você precisa se preparar para caminhar, para esperar a gloriosa vinda de Jesus Cristo, então começa em Deus, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. O texto está dizendo, o que antecederá a volta do Senhor, será corações desapercebidos. O seu coração estará desapercebido, filho. O seu coração estará não imaginando, porque irmãos, sabe de uma coisa? Eu vou confessar algo para vocês nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, nesse momento. É que eu estava lá no não tem hora no céu, tá, irmãos? Brincadeira. Mas olha só, quando eu estava lendo esse texto, eu pensei assim: Senhor, será que nós estamos de fato acreditando na tua vinda? Aí eu fui um pouco além. Será que a gente quer a tua vinda? Pensa agora, seja honesto comigo e com o Espírito Santo. Será que a gente quer? Talvez se você tivesse um diagnóstico ruim, você ia querer. Talvez se você tivesse com um problema financeiro difícil, você ia querer. Talvez se você tivesse
em uma situação tão ruim aqui, você ia querer. Mas e nós? Talvez quase todos nós, ou a grande maioria de nós, que temos tantos sonhos, que temos projetos, que temos planos para essa vida, que ainda não fizemos a viagem do sonho, que ainda não entramos na casa do sonho, que ainda não vivemos aquele ambiente familiar que gostaríamos, que estamos orando por muitas coisas, pela conversão de alguém, nós que ainda não conseguimos aquela conquista profissional, será que queremos a volta de Jesus? Será que queremos uma coisa que na nossa concepção parece que vai ser tão chato, ficar cantando? Essa ideia que nós temos. Será que nós queremos a vinda? Mas não vai dar tempo de ver minha filha. Eu queria tanto entrar com a minha filha de noiva na igreja. Comecei a pensar isso, irmão. Não, Jesus volta, é um negócio, né? Eu quero entrar com a minha filha. Eu estou fazendo tantos casamentos, eu quero entrar com ela. Eu quero presenciar, eu quero sentar com os meus netos na sala da minha casa. Aposentado, imagina que coisa boa. Aposentado, conversando com os netos. Quem que não quer isso, irmão? Aí quando a gente olha e fala, a vinda de Jesus vai ser um problema. Sejamos honestos conosco mesmo. A nossa visão do céu, da presença do Senhor, ainda está distante. E você sabe de uma coisa? Eu termino com isso, prometo. Ainda tenho 3 minutos. Sabe qual vai ser a oração da igreja de Apocalipse? Eu fico assim, ai meu Deus, o povo vai estar orando isso. O pior que vai estar, irmãos, e eles vão estar orando junto com o Espírito Santo. Apocalipse 22, 17, coloca aí por favor, Rafa. Apocalipse 22, 17, olha a oração da igreja do fim. O Espírito e a esposa. Aqui é o Espírito Santo que está no meio da igreja, e a esposa, que é a igreja de Jesus Cristo, dizem, é um clamor, vem. E quem ouve, diga. Eles vão dizer ainda, quem está ouvindo, diga com a gente, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, toma de graça da água da vida. E esta igreja vai estar orando isso. E no ápice da oração da igreja vai estar sendo essa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa vai ser a oração da igreja do fim. Eu fico pensando, quando que nós vamos conseguir deixar de olhar para todas as coisas à nossa volta e dizer assim, sabe de uma coisa, se tudo isso acontecer, filhos, família, dinheiro, bens, viagens, coisas, ministério, se tudo isso acontecer vai ser muito bom, mas se não acontecer, eu vou estar para sempre com o Senhor. Eu pergunto, será que isso está pulsando no nosso coração? Aí eu vou medir o nível do preparo que a Escritura nos propõe. O nível do preparo para a volta iminente de Jesus será o quanto nós o amamos. E Jesus disse assim, aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Se Jesus voltar agora na sua volta iminente, sabe o que vai acontecer? Talvez a grande maioria dos nossos corações não estão lá. E Ele vai vir buscar os corações que estão lá. Eu já disse isso. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração. Eu não estou fazendo um apelo emocional, mas um apelo bíblico. E uma reflexão bíblica. Será que o amamos mais do que tudo? Porque Ele disse assim, quem ama o pai, a mãe,
a mulher, o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Será que o Senhor está sendo exigente demais? Ou será que Ele é digno demais? Será que não entregamos mais? Será que somos tão reservados? Será que se Jesus volta agora vai ser um problema para os meus planos? Ou será uma glória? Responda junto com o Espírito Santo. Eu queria te convidar a fazer uma oração honesta agora, porque 2 Pedro 3 vai dizer uma coisa mais absurda que o Espírito de Deus me lembra aqui. 2 Pedro 3 vai dizer que somos nós que apressamos a vinda do Senhor. Se achar esse texto, Rafa, por favor, projeta ele, que eu não lembro o versículo de cor. Nós apressamos. Você consegue entender isso? Você e eu apressamos a vinda de Jesus. Aí se a gente fizer igual criança birrenta e falar assim: ah, não quero apressar não. Não vou apressar não. Aí numa hora que você quer, vou começar a apressar a vinda de Jesus. Em que vibração estamos nisso tudo? E aí, irmãos, essa é a pergunta do Espírito de Deus para a nossa alma. Como que estamos? 3:12? Aguardando, olha aqui, ó, aguardando. Aqueles que estão aguardando a iminente volta. Apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus e o fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Pedro está sendo um teólogo profundo, irmãos, um homem letrado. Está dizendo que a vinda de Jesus vai sair rasgando os céus, e desfazendo os elementos que compõem o universo. A vinda de Jesus deve ser a nossa pauta mais urgente no que diz respeito a preparo. Eu me lembro enquanto adolescente, irmãos, 15 anos, eu ficava apavorando os meus amigos de escola, os vizinhos. Jesus está voltando, você está preparado? Quase chamava eles de ordinário. Seus ordinários, vocês não estão preparados. Hoje o Espírito de Deus precisa gritar na minha alma para eu trazer uma mensagem para a igreja sobre a volta. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Eu acho que nós deveríamos nos arrepender e dizer: Senhor, nutre no nosso coração um amor verdadeiro por Ti. Porque eu só te amo se você me abençoar. Mas se for para te encontrar agora, não... Desculpa, Senhor, eu tenho que comprar meu carro ainda. Estou usando um carrinho tão ruim. Me dá mais uns anos aí. Eu tenho que viajar, minha viagem internacional com a minha esposa. Eu falei no congresso de casais aqui, vocês estavam aqui, vocês são testemunha. Não volta não, Senhor, agora não, guarda aí. Mas o texto diz que os cristãos dos dias de Pedro apressavam. Como que eles apressavam? A pregação que apressa, é o testemunho que apressa. Vamos orar? Fica de pé. Os irmãos podem vir aqui. Se eu conseguir te chatear hoje, eu vou ficar feliz. Se eu conseguir chatear a tua cabeça agora, eu vou ficar feliz. Porque é isso que a Escritura faz em nós. A tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento. Se é uma tristeza de Deus, essa tristeza nos conduz ao arrependimento. Vamos orar. Pai Santo, nós colocamos tudo o que estamos pensando agora nas Tuas mãos.
Nós não sabemos, ó Deus, como corresponder a uma palavra como essa, mas o Senhor é aquele que nos chama, nos capacita e nos prepara, é aquele que nos orienta, mas também nos reveste. Nesta noite nós clamamos: Senhor, tem misericórdia do coração desviado que estamos. Tem misericórdia, Senhor, do coração, ó Deus, distante da Tua pessoa, sem que antes conseguimos observar as Tuas mãos. Ah, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, o quanto nós estamos envolvidos, marcados com esta terra, e carecemos do toque verdadeiro do Senhor. O nosso amor é hipócrita, o nosso amor precisa, Senhor, alcançar a verdade. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós acabamos de ler: estejais vós preparados, estejais vós preparados. Então nos prepara, Senhor. Então nos prepara, Senhor, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então tenha misericórdia da nossa vida. Nos conduz ao lugar aonde viemos te amar de todo o coração. Oh, Espírito Santo de Deus, você fique à vontade, se você quiser se sentar, se ajoelhar, falar com o Senhor. Deixa o Espírito Santo mover o teu coração. Deixa o Espírito Santo te mostrar a tua vida nesta noite. Deixa o Espírito Santo encaminhar, te mostrar qual é o caminho do preparo para Ele. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. E só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos mostrar, pra sempre